Olá, turma boa do Trocando em Miúdo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. São 16 horas e 30 minutos do dia 17 de março do ano de 2023. E hoje a gente vai repercutir trechos da audiência pública realizada ontem na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Rio Verde sobre a construção de ossários públicos no cemitério São Sebastião. Mas dentro desse debate, não entrando na seara ainda do ossário, a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso depois, a gente vai falar hoje sobre a denúncia que a vereadora Lúcia Batista trouxe em relação à ala de Covid, de pessoas que estão sepultadas, que faleceram decorrente da Covid-19, dessa pandemia maldita, aqui na cidade de Rio Verde, ali no cemitério São Sebastião, entre os bairros Dona Gersina, Veneza e Maranata. Ela faz uma denúncia muito séria, muito grave, e o secretário de Ação Urbana estava no local e respondeu à vereadora. Vamos ver, primeiramente, a denúncia da vereadora Lúcia Batista. Na tela. Aí o que me preocupou foi isso aqui, Pasquim. Ala de Covid. Questão urgente de tomar de atitude. Trata de saúde sanitária. E o que eu vi lá é crime previsto no artigo 210 do CP. Violar ou profanar sepultura e urna funerária. Gente, mostrem para mim, fazendo favor. Eu andei 2 dias, eu não acreditei. Não, para frente. Isso. Volta. O caixão, gente. Não disseram que para enterrar os nossos de Covid precisava ser na terra? Porque contaminava? Uai, agora? Olha lá. Tem o nome da pessoa. Gente, é uma pessoa. Eu penso, eu coloco quem é que é dono daquele cadáver que está lá e que chega e encontra uma situação dessa. Aí, esse nome aí. Poderia, esse nome aí. E isso tem muitos. Ou então eu posso tirar enquanto tantos choram para tirar de lá e levar para o jazigo que não foi dado. Eu entendo que naquela época do Covid a gente precisa pensar, Pasquim, porque tem muitas famílias que querem tirar e levar para o jazigo. Caiu por terra o problema de contaminação. Uai, porque pôs só na terra, rasinha. Uai, chegou no lençol freático. Né? Dentro se fosse dos jazigos, estaria muito mais protegido. Aí, ó, isso aqui é o que você encontra. Além de ser um lugar muito triste, com tantas mortes de gente que nós conhecemos, você não dá conta de andar lá. Olha, que essa área tudo é do Covid. Vai passando, olha. Como que fica? Desses de caixão lá, eu encontrei uns 4 ou 5, sabe? Sem contar o mato, você tem medo de cair dentro, no andar lá. Passa que está lá no final. Então, assim, nós precisamos olhar isso aí, nós precisamos recuperar. E outra coisa, calçada, gente. Olha, lá só tem menos da metade, o restante não. Aí, isso aqui é para você chegar na área de Covid, só tem até a metade. Se a gente chamar, fizer um asfalto, se a gente fizer um chamamento, aí passa para a parte de fora. Isso aqui também precisa. Daí, a fala da vereadora Lúcia Batista sobre denúncia da situação da ala de Covid aqui na cidade de Rio Verde. E ela traz uma denúncia muito grave, mostra fotos, mostra a situação do local. Mas o secretário de Ação Urbana também estava na audiência e ele dá a versão dos fatos da administração municipal e da administração dos cemitérios. Vamos ouvir o Luiz Carlos Pasquim. Precisa dessas conversas, agora falou, tem que ser bem dialogado com a população. Ela mostrou coisas ali de antes de 1900. Coisas bonitas que realmente, se for buscar uma parceria para restauração, independente de quem esteja enterrado ali, aquele portal, concordo, nisso eu não discuto. Lá, a minha sugestão no cemitério São Miguel
é que, caso aprove a lei e crie-se o ossário, de hipótese nenhuma mexer nesses que é histórico, e sim somente nos indigentes, que é a história de Rio Verde está lá, sim. Quanto à realização, a vereadora foi lá e viu algumas coisas de Covid, eu também tenho que explicar que as leis, como era uma doença nova e uma pandemia, e nós não tínhamos passado ainda, o Ministério da Saúde foi atualizando muito rápido. Então, primeiro, ele constatou que tinha que ser enterrado em terra mesmo, tinha que ser na terra. Está lá, existe a lei. Eu não trouxe ela aqui porque eu achei que não ia adentrar esse assunto, só ia do ossário, mas eu tenho a lei, posso mandar para o presidente aqui, que foi lá do Ministério da Saúde, para ele apresentar, para mostrar para os senhores. Então, na época, a gente discutiu, mas é na terra mesmo, é na terra, é lei, estava lá no Ministério da Saúde. Aquilo que ela mostrou é triste. Não tem nenhum corpo lá, isso eu garanto para vocês, vou explicar o porquê. Mas realmente é falta de zelo. Não vou correr da responsabilidade de que eu sou secretário, nem culpar o gestor do cemitério. Eu também tenho que estar lá atento a isso. O Ministério da Saúde, como foi atualizando as leis constantemente, então o que aconteceu? Vocês lembram que no início de 2020, quando o Covid estava matando, os exames demoravam 7 dias, de 7 a 10 dias. E saiu a primeira normativa, na segunda normativa já falou que quem constatasse que era um falso negativo, enterrou no Covid, porque não dava tempo do exame ficar pronto. Morreu de quê? Suspeita de Covid, nós íamos lá enterrar. Quando saiu o resultado, não era Covid. Aí a normativa do Ministério da Saúde permitia retirar o corpo e levar para o jazigo. Isso aí estava bem caracterizado também. E agora já está liberado para as famílias que querem retirar os restos mortais e levar para o jazigo. O Ministério, com as pesquisas, entendeu que aquele vírus, depois de estar enterrado, não proliferaria mais. No começo, se ficou com muito medo, vocês devem ter visto na televisão, algumas cidades grandes que não tinham a preparação para fazer as covas, fazer vala. Vocês devem ter visto imagem na televisão mostrando retroescavadeira fazendo vala e colocando os corpos só com um saco, nem caixão era. Aquilo causou uma comoção, uma revolta na época, no começo de 2020, mas aquilo ali também, o prefeito, quem cuidava daquele cemitério, não estava errado, que primeiramente eles estavam querendo que fizesse daquele jeito. Uma pandemia, uma doença dessa que foi, a nossa geração nunca tinha passado, assustou muito e as pessoas, parece que ninguém estava tão preparado para discutir aquilo. Aí entrou para uma celeuma política de presidente, falando um monte de asneira, e o outro lado defendendo o presidente, e acabou que ninguém centrou no sofrimento da população. Isso aí foi muito triste para nós. Para nós, então, que era gestor público, era grande. Então, eu quero deixar claro para vocês isso. Foi mudando constantemente as normativas. Então, quando a gente enterrava em Covid, que ainda não tinha saído o resultado, saía negativo, o Ministério da Saúde fez o complemento da normativa permitindo levar para o jazigo, porque não tinha perigo de contaminação. Depois, agora, ele já entende que pode ser retirado os restos mortais e levar para jazigo daquelas famílias, lógico, que tenham jazigo. Então, está sendo feito isso paulatinamente, conforme as famílias estão indo procurar. Então, eu queria deixar clara essa parte do Covid. Quanto ao cemitério, realmente precisamos melhorar bastante. Calçadas, muros, foi feita uma licitação, começou, a empresa abandonou. Agora, novamente, já está fazendo o projeto para fazer toda a reestruturação do cemitério. Aqui não quero tirar minha parte, porque a ação urbana não faz a construção. Então, quando manda um requerimento para mim, faz a calçada, faz o muro, eu tenho que encaminhar isso a outra secretaria que tem os engenheiros, que é de infraestrutura. Mas nós somos um grupo, a prefeitura assume a responsabilidade geral, não é individual, não. Então, eu também tenho a parcela de culpa no que está o cemitério lá hoje, que a gente tem que resolver urgentemente. Isso será resolvido, eu tenho certeza disso.
Daí a fala do secretário Luiz Pasquim, secretário de Ação Urbana na cidade de Rio Verde, assumindo a responsabilidade, dizendo também que vai resolver os problemas dentro do cemitério de São Sebastião, Ana Batista, do PSB, em relação à área de Covid-19, sepultados de Covid-19 aqui na cidade de Rio Verde. E aí, turma boa, conhece alguém que foi sepultado naquele cemitério por conta da Covid? A família já tem informação de que já pode transferir já para o jazigo da família, para um local mais adequado, que já pode construir sepultura ou não? Já procuraram cemitérios? Comentem aqui, falem com a gente, o que vocês acham dessa situação? O que vocês acham desse projeto de lei do ossário público? Comentem também, compartilhem aqui com o nosso vídeo e ajude a gente a continuar esse trabalho a crescer. A gente vai postar no dia de amanhã, no sábado, detalhes sobre o projeto, detalhes do vereador Gélios Mendonça, que apresenta o projeto e fala sobre a questão do ossário público. E depois o Bruno Marques vai postar um outro vídeo no domingo, dando sugestões do que se deve ser feito nessa questão dos ossários públicos. Mas eu preciso do seu like, eu preciso que você curta, eu preciso que você compartilhe, eu preciso que você ajude o nosso vídeo a continuar a crescer. Sem o like e sem você compartilhar, o trabalho do Bruno Marques não chega a mais pessoas e a gente precisa que esse trabalho cresça e se multiplique para que a gente ajude a nossa cidade cada vez mais, o nosso estado cada vez mais e o nosso país a cada vez mais. Aqui é o espaço que você fala, que você opina e o espaço também que você possa ouvir e que também possa falar. Amanhã temos mais novidade no canal sobre esse tema ossários públicos, tá certo? Estou encerrando o vídeo agora às 4h41 da tarde do dia 17 de março do ano de 2023. Fica gravado, fica registrado para evitar boataria, tá certo? Trocando em miúdos, Bruno Marques.